Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu hoje trago para vocês a causa mutante e, é claro, os impactos dela no mundo real. Tá bom, vocês conhecem Charles Xavier, vulgo Professor X. Vocês também conhecem Eric Rancher, vulgo Magneto. E vocês entendem que eles são mutantes muito poderosos e que eles têm visões da causa mutante de forma diferente. A gente vai trabalhar isso hoje com um viés do racismo, isso mesmo, do racismo, falando das figuras de Malcolm X e de Martin Luther King Jr. Se você não está entendendo o que eu estou falando, desse paralelo, relaxa. Até o final desse vídeo você vai entender, tá? Começamos por Charles Xavier, vulgo Professor X. Vamos começar por ele. O Charles Xavier, ele, ele cresceu numa casa com privilégios, teve boa educação, teve boas condições financeiras e enfrentou sim um certo preconceito por parte da sociedade por ser um mutante. Mas ele cresceu em boas condições financeiras, estudou em boas escolas e tudo mais. Ele não teve uma coisa e tudo mais, ele também teve um diploma, né? Ele teve um diploma de professor, ele realmente é um professor, e, e ele é um telepata, um mutante com altos níveis de telepatia. Quando ele cresceu, né, e entendeu que a causa mutante era uma causa boa, que não sei o quê, que tinha que recrutar mutantes, ele criou o Instituto Xavier para superdotados, se tornou mentor, passou a se chamar Professor X e criou uma ideologia pacífica de convivência entre os seres humanos e os mutantes, usando diplomacia, ensino e integração. O que isso quer dizer? O Professor X acredita que os seres humanos, sem o gene X, podem se integrar aos seres que têm o gene X, aos mutantes, e viver de forma pacífica, sendo todos iguais. E aqueles que são mutantes podem usar os seus poderes para o bem comum. Assim, a sociedade os aceitaria como uma espécie de heróis ou como uma espécie de seus iguais. No caso do Magneto, o buraco é um pouco mais embaixo, porque Eric Rancher era judeu e estava nos campos de concentração do Holocausto. Pois é, meu amigo, a coisa é muito séria. Ele não sofreu preconceito por ser mutante, mas sim pela sua religião, né? Ele era um judeu e sofreu preconceito pela sua religião, por chamar Deus de forma diferente, segundo as palavras do próprio Magneto. E depois, ele ainda descobriu que era mutante, ou seja, a sua condição, que já era uma condição de preconceito, se tornou ainda mais preconceituosa, né? Ele testemunhou o pior lado do ser humano e a intolerância humana quando estava lá nos campos de concentração do Holocausto, por ser judeu. E isso só piorou quando descobriram que ele era um mutante, quando ele tinha o GNX mutante. O chefe lá do campo de concentração chegou a matar a mãe do Magneto na frente dele para despertar nele emoções de raiva para ver as capacidades de mutação que ele poderia desenvolver. E o Magneto viu ali a pior face do ser humano, né? A face mais destrutiva do ser humano. Diferente do professor Xavier, que, embora sofresse preconceito, não passou por tanta coisa, né? Ele não teve essa experiência tão traumática. Visto isso, o Magneto testemunhou o pior lado do ser humano. E testemunhando o pior lado do ser humano, como de fato ele testemunhou, ele acredita que os humanos são inevitavelmente ruins e que eles sempre vão perseguir aquilo que eles consideram diferente. Isso é inevitável para eles. E os mutantes são diferentes. E eles vão perseguir os mutantes simplesmente por terem nascido diferentes. E por isso, ele quer garantir a sobrevivência e a defesa dos mutantes a qualquer custo. Ou seja, o meio de diplomacia que o professor Xavier tanto defende não é o estilo do Magneto. O Magneto defende a resistência e a resistência forçada, se necessário. Resistência forçada porque ele pega em armas, ele literalmente mata, se necessário. Para o Magneto, a ideia do professor Xavier é um pouco retrógrada, visto que os seres humanos nunca vão enxergar os mutantes como seus iguais e eles são geneticamente superiores, segundo a evolução do Magneto, né, partindo da teoria da evolução. E também seriam caçados por serem
inevitavelmente diferentes. E a ideia do Magneto é que a sua raça, ou seja, os mutantes, sobrevivam, seja por qualquer meio necessário. Eu não sei se você percebeu, mas tem um paralelo aqui. Para evidenciar o paralelo, eu vou ler uma fala do professor Xavier e depois eu vou ler uma fala do Magneto e vou trocar a palavra mutante por negros, tá? É a mesma frase, o mesmo termo, só que eu vou trocar a palavra mutante por negros. Bora ler? Então bora ler comigo. Os demais seres da sociedade vão simplesmente nos repudiar por sermos negros e por sermos diferentes deles. E a nossa missão é simplesmente fazer com que eles entendam que somos iguais. Frase do professor Xavier. Eu só troquei uma palavra. Agora a frase do Magneto. Os demais seres vão nos odiar simplesmente por sermos negros, simplesmente por sermos diferentes e nos considerar inferiores por isso. A única coisa que temos que fazer é lutar para que sobrevivamos. Eu troquei a palavra mutantes por negros, mas são frases do Magneto e do professor Xavier. Por que eu troquei a palavra mutante por negros? Porque a inspiração deles vem da luta contra o racismo. Sim, a inspiração de criação do professor Xavier e do Magneto vem da luta contra o racismo, mais especificamente de Martin Luther King Jr., no caso do professor Xavier, e de Malcolm X, no caso do Magneto. São discursos da mesma causa, porém em polos opostos. Para Magneto, assim como foi para Malcolm X, ver a raça como inferior gera uma revolta. E gerando essa revolta, tudo que o Magneto faz é lutar com os meios que ele tem para ser respeitado e não se importa em pegar em armas ou em fazer ações que consideraria criminosas para fazer com que seu povo, no caso do Magneto, os mutantes, sobrevivam aos percalços que enfrentam. Esse discurso é do Malcolm X. É só você trocar a palavra mutante por negros. O Malcolm X literalmente lutava contra o racismo com as armas que fosse preciso. Ele era um ativista das causas, né, contra o racismo. E um ativista de forma muito respeitada e de forma que não se importava em usar métodos violentos. Ele não se importava em pegar em arma, em sair, em bater. Ele não se importava com isso. E essa visão foi passada para o Magneto, só que no caso dele, para defender a causa mutante. Já a visão idealista que você vê pelo próprio professor Xavier é uma visão de Martin Luther King Jr., outro grande lutador contra o racismo no norte, né, norte-americano, no caso, dos Estados Unidos. Ele também foi um grande visionário e ativista contra a causa racista e a favor dos direitos dos afrodescendentes, né, dos americanos negros. Só que esse discurso de Martin Luther King foi passado diretamente para o professor Xavier, substituindo o termo negros por mutantes. Então, o professor Xavier faz toda essa diplomacia e quer a integração da raça mutante com a raça não mutante, assim como Martin Luther King Jr. lutava pela integração dos negros com os demais para que não houvesse o racismo e nem a segregação racial, né? O Magneto, por exemplo, é visto como vilão em várias histórias dos X-Men, é visto fazendo coisas que, né, afrontam, né, a ONU, né, e as organizações globais de forma geral, é visto como um mutante criminoso, mas ele também é várias vezes visto protegendo outros mutantes mais fracos, porque a causa dele é a causa mutante. Os não mutantes, para ele, não importam muito, porque esses tipos de pessoa, ele viu serem ruins com ele lá na infância. E ele viu serem piores ainda quando descobriram que ele era um mutante. Então ele ajuda e age como um salvador dos mutantes. Os não mutantes, para ele, não interessam. É por isso que ele age muitas vezes como um vilão. Mas ele também já foi visto de forma benevolente várias vezes. É importante ressaltar que tanto o professor Xavier quanto o Magneto lutam pela causa mutante. E embora os dois tenham batalhas até físicas, eles já tenham se confrontado, né? A Irmandade do Magneto já se confrontou com os X-Men algumas inúmeras vezes. O professor Xavier já se opôs ao Magneto algumas inúmeras vezes. Várias vezes os dois também já se ajudaram
porque eles lutam pela causa mutante, ambos, tá? Ambos lutam pela causa mutante e ambos têm um grande respeito um pelo outro. Por isso que o Magneto nunca matou o Professor Xavier e nem o Professor Xavier nunca prejudicou fisicamente o Magneto, porque eles são amigos, eles se respeitam. Tem um respeito mútuo ali, tem uma rivalidade, né, uma rixa, porque os ideais são diferentes. Enquanto o Professor Xavier quer a integração dos mutantes, a aceitação dos mesmos, o Magneto vê que ele quer a sobrevivência dos mutantes. Tem uma diferença. A integração para a sobrevivência. Mas eles já se ajudaram, já colocaram as diferenças de lado e já defenderam a causa mutante juntos várias vezes. Inclusive um ajudando o outro até. Antes de encerrar o vídeo, nada que eu fale ou explique para vocês vai ser tão bom quanto ver o próprio Magneto falando. Então eu literalmente vou deixar rolar aqui um trecho de um vídeo do julgamento do Magneto de X-Men 97, para vocês verem literalmente a opinião do Magneto. O discurso de Eric Lancher diante do Tribunal da ONU em X-Men 97. Quando criança, os lares do meu povo foram reduzidos a cinzas, porque ousamos chamar Deus por outro nome. Então, meu povo me caçou com aqueles que os haviam caçado. Eu era uma aberração. Nasci mutante, era abominável aos olhos de qualquer Deus. Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente. Ame diferente. Tenha o sexo ou a pele diferente e será bonito.